Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Okamoto e o vídeo de hoje ele tá num ambiente diferente. Mas antes de eu falar sobre aonde eu estou e por que eu tô gravando num ambiente diferente, eu quero falar sobre o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu estou gravando para vocês algumas ideias práticas que vocês podem aplicar imediatamente, que vai ajudar vocês a amadurecer uma ideia de micro SaaS, para você descobrir o quanto vale a pena você investir de esforço nessa ideia. Então, se você ficar ligado até o final, eu vou passar alguns frameworks que eu aplico nos meus projetos e que você também pode aplicar nos seus, beleza? Galera, então deixa eu fazer um rápido jabazinho antes da gente falar do conteúdo de hoje. Eu estou aqui em São Paulo para participar de um evento do meu amigo Gabriel Mineiro, da comunidade GLA, que é a comunidade Growth Leaders Academy, e ele gentilmente me emprestou esse estúdio, né, que eu não só vou gravar uma apresentação para vocês, uma palestra, mas eu também resolvi gravar um vídeo de YouTube aqui para vocês hoje. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas sugestões e algumas dicas que podem te ajudar a amadurecer e filtrar ideias para você ver se vale a pena você investir para construir o seu micro SaaS ou não. Então, galera, vamos falar do primeiro ponto, que é sobre amadurecer ideias. Durante o meu dia, eu, por exemplo, costumo ter muitas ideias de negócios e eu tenho um lugar que eu chamo de brain dump, ou seja, de um lixo do cérebro, onde eu costumo sempre ficar jogando as minhas ideias. No caso, eu uso o Google Keep como ferramenta, mas você pode usar qualquer outra ferramenta, aonde toda vez que me ocorre uma ideia, eu rabisco essa ideia no meu celular e eu jogo no Google Keep. Todo fim de semana, eu olho para as minhas ideias, depois de alguns dias que eu despejei todas elas, e eu faço uma organização. Eu penso brevemente o que faz sentido naquele momento eu manter lá e o que não faz sentido, que pode ter sido algo passageiro, que eu me empolguei. Então, só nessa primeira limpeza, digamos, de deixar uma ideia descansar dentro desse brain dump, eu já consegui separar e jogar fora pelo menos uns 30% das ideias que eu me empolguei instantaneamente, mas depois que passou alguns dias eu vi que não fazia sentido. Um segundo passo que eu faço quando eu analiso essas minhas ideias é eu passo uma rápida checklist para eu ver o que faz sentido ou não nessa ideia. Por exemplo, esse projeto, ele é simples de executar? Eu consigo montar um MVP rapidamente? Esse projeto, ele tem um ticket médio bom? Ou seja, eu consigo vender ele num ticket decente, porque se eu for vender um projeto de R$5, talvez não vale nem o esforço do suporte. O que me leva ao terceiro ponto da minha checklist. Será que esse projeto ele demanda muito pós-venda ou muito suporte? Então, se eu vender para B2C, provavelmente eu vou ter uma demanda muito maior de suporte. Se eu vender para B2B, essa demanda ela é um pouco menor e provavelmente o ciclo de venda é um pouco maior. O que me leva ao quarto ponto. Como funciona o ciclo de vendas desse projeto? Ele é um projeto low touch, ou seja, ele é um projeto que o usuário consegue entrar e adquirir a minha solução sozinho, através de um freemium, através de um reverse trial, ou eu preciso disponibilizar de tempo ou de algum vendedor para fazer essa venda. Eu preciso de alguém que pegue esse lead, que qualifique o lead, que faça um onboarding, que faça uma demo. Eu preciso ter um CRM para fazer a gestão desses leads, porque no final do dia, isso não importa muito se você estiver construindo um projeto em paralelo a uma atividade principal, por exemplo, da sua CLT. É difícil você arranjar tempo para você ficar fazendo follow-up em leads e fazendo demonstrações quando você tem outras responsabilidades durante o seu dia para fazer, sem contar que a escalabilidade ela se torna um pouco mais limitada durante o lançamento do seu MVP. Outros pontos que eu analiso na minha checklist é o quão nichado é esse projeto e o público-alvo desse projeto, ele é um público que a percepção de valor ela é rápida, ou seja, se eu vou montar um projeto que é para o ramo de construção, nessa vertical de construção, eu consigo nichar mais ainda dentro do nicho de construção. Eu consigo nichar para a parte elétrica, para a parte de pintura, eu consigo nichar o máximo possível e dentro desses nichos, o meu público-alvo, ele consegue ter uma percepção clara da percepção de valor dessa minha solução, porque se a percepção de valor ela não é clara, ela não é simples, ela não é imediata, talvez eu tenha dificuldade de conseguir fazer um lançamento, um go-to-market. O que me leva ao próximo ponto. Você conhece algum canal de distribuição para você lançar essa ideia e conseguir os seus primeiros clientes? Ou seja, você tem algum amigo, você tem alguém no seu networking que poderia comprar a sua ideia? Você faz parte de alguma associação que você poderia tentar vender essa solução para essas pessoas? Porque se você hoje não conhece, nem tem ideia de qual seria o seu primeiro canal de distribuição, como você vai fazer depois que você montar o produto para lançar a sua ideia? É uma reflexão
reflexão que eu costumo fazer dentro das minhas próprias ideias e entender por onde que eu vou distribuir esse projeto para ver se faz sentido o esforço ou não. Porque às vezes é um projeto que você não conhece o mercado, você não conhece o público-alvo, você não sabe como você vai distribuir, talvez não faça muito sentido você investir nessa ideia se você tem outras que a resposta seja um pouco mais simples e um pouco mais fácil. Um segundo ponto, depois dessa checklist, eu costumo dedicar um tempo para conversar com possíveis pessoas que tenham a dor dessa minha ideia. E eu não digo conversar no sentido de validar a ideia e já fazer um roteiro de entrevista, mas como eu busco fazer ideias que eu conheço alguém ou que eu tenho fácil acesso no networking, eu busco conversar com essas pessoas sobre a minha ideia. Mas eu não busco enviesar a pessoa contando da minha ideia. Eu tento entender ao máximo o quanto aquele problema realmente é um problema para os meus usuários. Só o fato de eu pegar uma ideia, amadurecer ela fazendo essa checklist e conversar com as pessoas sem pretensão comercial me ajuda a amadurecer e entender se essa ideia para de pé e se realmente eu estou resolvendo um problema ou se foi só algo passageiro na minha cabeça. Se você tem uma ideia, mas você ainda não sabe quem é o seu público-alvo, um outro exercício que você pode fazer é também conversar com amigos, com parentes, com pessoas próximas sobre a ideia. O exercício é simplesmente você falar e tirar essa ideia da cabeça e falar com as pessoas. O feedback, ele é importante, ele vai te ajudar bastante, mas o mais importante é o que você vai amadurecer ao expor a ideia, ao criar novas perspectivas, ao receber perspectivas diferentes das pessoas do outro lado. Um segundo pilar que pode funcionar para você validar uma ideia é você fazer uma validação através de conteúdo. E essa validação através de conteúdo é o mesmo modelo que eu usei, por exemplo, para construir a comunidade de MicroSaaS. Então, vou dar um exemplo. Se você hoje tem uma dor que você entende que isso pode ser uma grande oportunidade ou uma ideia que mais pessoas tenham essa dor, uma coisa que você pode fazer é produzir conteúdo falando sobre essa dor e, por exemplo, começar a postar esse conteúdo dentro de grupos de Facebook onde provavelmente seu público está. E as pessoas, com o passar do tempo, vão começar a engajar com o seu conteúdo, com os seus posts, e elas vão simpatizar com a dor, com o cenário que você está passando, e isso vai te dar já uma pequena audiência que você consegue também ir validando aquela ideia e ir pegando insights sobre as interações dessas pessoas com o seu conteúdo. Além desse exemplo que eu citei, eu vou deixar aqui no vídeo mais alguns empreendedores da comunidade de MicroSaaS que fazem essa estratégia, que validaram o conteúdo dessa forma. Um deles, por exemplo, foi o próprio Thiago Costa. Enquanto o Thiago Costa ele teve a ideia de montar um CRM para freelancers, o que ele fez em paralelo foi ir construindo conteúdo no Instagram dele para identificar se realmente os freelancers tinham essa dor. E ele foi montando uma audiência falando sobre a dor de ser freelancer, porque no caso a dor era do próprio Thiago, ou seja, ele estava coçando a própria coceira, e ele usava o seu Instagram para transmitir a sua dor e criar essa empatia com outros freelancers que começaram a seguir o Thiago enquanto ele ia montando o MicroSaaS dele em público. Uma estratégia que funcionou super bem e é uma ótima forma de você validar o seu MicroSaaS. Então, se você ainda não tem nem muita clareza do que por onde começar ou para quem vender, produzir conteúdo pode ser um meio interessante, sem contar que o exercício de produzir conteúdo te traz inúmeros benefícios, como por exemplo, você monta uma audiência, você pratica a construção de conteúdo, que é algo vitalício. Uma vez que você põe o conteúdo na internet, ele sempre vai continuar crescendo organicamente. E além disso, você também consegue trazer pessoas que acreditam e te dê insights para você montar o seu MVP, para você montar uma solução e você já lança com os primeiros clientes pagantes. Essa estratégia funciona super bem, inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre o cassino dos desenvolvedores, que se você monta uma audiência, você consegue lançar vários projetos para essa audiência. Vou deixar o link aqui embaixo também. Um terceiro pilar para você amadurecer suas ideias é entender o timing e o fator cultural de consumo da solução dos seus possíveis clientes. Por exemplo, primeiro ponto, você tem concorrentes? Cara, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acha que você foi a primeira pessoa a ter uma ideia que não tem concorrência? Então, provavelmente, se você não tem concorrente, não é um bom sinal e pode significar alguma coisa. E talvez vale a pena você descobrir aonde estão seus concorrentes ou por que você não tem concorrentes, que talvez as pessoas que tentaram tenham descoberto alguma coisa que você não saiba. Então, a primeira coisa que você pode olhar é: existe concorrência nesse mercado? E o que os meus concorrentes estão fazendo? Tenta analisar os seus concorrentes, tenta entender a proposta de valor deles, tenta entender a comunicação deles, as campanhas deles. Vale muito a pena você fazer uma análise de concorrência para você entender o timing e como os concorrentes se comportam perante a comunicação da solução deles para o mercado. O segundo ponto é: as pessoas
pagam por alguma solução atualmente? Eu não estou dizendo que as pessoas precisam pagar por uma solução idêntica à sua, mas existe alguma solução que resolve o problema delas atualmente e é paga? Por exemplo, se você quer construir um micro SaaS para resolver um problema que o Excel resolve e resolve de graça, por que as pessoas deixariam de fazer algo que elas já fazem há muitos anos usando uma planilha de Excel para passar a usar a sua solução que provavelmente é paga? Então é muito importante você fazer esse exercício de tentar entender se a solução que existe atualmente ela é paga, mesmo que não seja uma solução que embata de frente diretamente com a sua, né? É mais importante você entender se a solução, mesmo que ela seja parecida ou em mercado similar, que ela seja paga, porque se ela não é muito difícil as pessoas começarem a pagar culturalmente por algo que talvez elas não tenham um hábito. Quarta dica que eu dou para vocês, galera, só pra gente fechar o vídeo de hoje, é uma expressão que eu uso muito, né, que ela se chama low hanging fruit, ou seja, a fruta de mais fácil alcance, né? Então imagina que você tem uma árvore e você tem várias frutas. Por que raios você vai escolher a fruta mais alta na árvore? Como que a gente faz para pegar a fruta mais baixa? Então, esse simples exercício, né, dessa low hanging fruit, ele é muito importante porque quando eu vou analisar as minhas ideias, eu tento pegar essa checklist e depois de tudo que eu falei para vocês, eu penso o quão simples e rápido é eu colocar em execução essa ideia. Então, essa é uma ideia que eu consigo facilmente testar ela, eu consigo testar ela sem desenvolver produto, eu consigo testar ela usando as pessoas ao meu redor, eu consigo, por exemplo, vender a solução sem ter desenvolvido ela, fazendo uma pré-venda. Então eu sempre tento buscar construir ideias que sejam a minha low hanging fruit, que sejam ideias que eu consiga prototipar, validar rápido, vender rápido, usar o meu canal de distribuição que eu já tenho conhecimento, que normalmente é o meu networking ou a minha própria audiência. Eu tento usar esses pontos para construir a solução mais rápido possível. Então, se você também tem uma ideia e você não sabe responder alguns pontos, talvez a sua ideia não seja essa fruta de baixo alcance, essa low hanging fruit. Talvez você esteja olhando para uma fruta maior. Então, procure buscar essas ideias, essas frutas que sejam frutas fáceis e rápidas de você testar e de você obter respostas, porque essas são as melhores soluções. Não esqueça que o mais importante no final do dia não é a melhor ideia que você vai ter ou a ideia mais incrível, porque montar um micro SaaS não é sexy, não é só sobre a sua ideia. Micro SaaS é sobre resolver um problema de uma forma muito bem resolvida e muito fácil das pessoas entenderem. Então, o exercício de você montar um micro SaaS é a coisa mais importante de todas. Não importa se a sua ideia ela é única, exclusiva ou original. O que importa é você resolver um problema muito bem feito e aprender com toda a experiência de você lançar uma ideia e ir de 0 a 1. Depois que você fizer esse processo com a primeira ideia, com a segunda ideia, com a terceira ideia, você vai dominar a arte de validar ideias e eu considero essa uma habilidade essencial para qualquer pessoa que quiser construir uma empresa online. Se você aprender esse processo de validar uma ideia, seguindo um pouco desse vídeo, um pouco de todos os vídeos que eu venho falando, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir lançar o seu micro SaaS. Então, cuidado para você não cair naquele conto do MVP interminável, do MVP perfeito, que você fica pensando no produto e construindo um produto, porque aquele seu público pode querer aquele produto, e tenta se focar mais na parte de pegar uma ideia simples, executar rápido, vender rápido e testar esses pontos que eu falei. E no final do dia, gente, as coisas só vão acontecer se vocês forem lá e fizerem acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!